Império Bizantino nasceu a partir do desmembramento do Império Romano, separado entre Ocidente e Oriente. Deste modo, também ficou conhecido como Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla, e seus habitantes chamavam a si mesmos de romanos. A cidade de Constantinopla, antes denominada Bizâncio, havia sido rebatizada pelo imperador Constantino, no ano de 330. Atualmente, a cidade recebe o nome de Istambul. Seu território compreendia a Península Balcânica, a Ásia Menor, a Síria, a Palestina, o norte da Mesopotâmia e o nordeste da Ásia. O Império Romano do Ocidente caiu em 474, por conta de invasões de diversos povos. Porém, o Império Bizantino sobreviveu por mais 1000 anos, sendo o herdeiro das tradições romanas. Agora falaremos sobre a política. Os imperadores bizantinos eram considerados santos e os representantes de Deus na Terra. Dessa forma, o Bizâncio tornou-se um estado teocrático controlado por suas crenças. O mais importante imperador foi Justiniano, que reinou ao lado de sua esposa Teodora, sendo ela muito importante em decisões militares e políticas. Começou seu reinado em 1527 e era chamado pelo povo de o imperador que nunca dorme. Lançou um projeto de restauração e unificação do Império Romano para recuperar a nobreza do antigo império, estimulando a indústria, as artes e o comércio. O imperador criou também a codificação do direito romano, conhecido como Código Justiniano. As leis eram divididas em 4 partes, sendo elas o Codex Justiniano. Eram leis inspiradas no Código Romano das Tábuas, que depois tornou-se o corpo de direito civil. Os digestos são as ramificações dessas leis, divididas em partes. As institutas, no qual professores reescreveram essas leis de forma didática, para que o povo pudesse entendê-las. E as novelas, eram a possibilidade de criar novas leis de acordo com as necessidades, nesse caso, as leis do imperador. Justiniano foi destaque no Império Bizantino, porque confrontou os persas, construiu o Templo de Santa Sofia, expulsou bárbaros e retomou pontos importantes do império. Porém, ele era um déspota, ou seja, governava de forma autoritária, concentrando todo o poder para si. Com a população cansada de seus mandatos e altos impostos, ocorreu a Revolta de Nica, tal qual começou durante uma competição de cavalos e durou cerca de 3 dias. Estima-se que foram assassinadas mais de 30.000 pessoas pela tropa do imperador. A economia. A economia do Império Bizantino se baseava na agricultura, manufaturas e comércio em todo o Mediterrâneo. Constantinopla se tornou um grande mercado no mundo, então eles praticavam essa atividade em grandes propriedades. Utilizavam ainda mão de obra escrava, mas também a mão de obra servil, instituída através do colonato lá no Império Romano. A cidade de Constantinopla era o maior interposto entre o chamado comércio de especiarias. Especiarias essas que vinham da China, da Índia, da Pérsia e do Japão até o Mediterrâneo, principalmente através da cidade de Constantinopla. Agora, algumas curiosidades sobre a economia do Império Bizantino. Como a economia bizantina era muito dinâmica, houve o uso de moedas metálicas nas atividades comerciais. Uma importante fonte de renda da monarquia bizantina era da venda de trigo, que era exclusiva do governo. O governo arrecadava muitas receitas orientais, assim altos impostos eram cobrados dos comerciantes, como da população. A cultura bizantina. A cultura bizantina era uma mistura de influências romanas, quelísticas e orientais. A cidade de Constantinopla era muito importante no centro comercial e cultural. Foi dali que o cristianismo se impadiou. Adorar o grego como idioma oficial no século de 601. Mandirava constantes a relações com os povos asiáticos. A pintura se desenvolveu juntamente com
com o cristianismo e se caracteriza pela formalidade e pouca importância para regradar o corpo humano e o uso de cores para retratar as figuras. A arquitetura combinava o luxo e a exuberância do Oriente. O Império Bizantino ficou à mercê de várias invasões após a morte do imperador Justino, a qual deu o início e a queda do imperador em Constantinopla. Com o enfraquecimento, o imperador ficou dividido para diversas raízes feudais e Constantinopla teve a sua queda estabelecida no ano de 1453, quando foi a culpa pelos turcos. Na atualidade, Constantinopla é conhecida como Istambul, pertencente à Turquia. Apesar de tudo, seu centro histórico encarreta pela sua variedade cultural. Produção da Europa. O Império Bizantino manteve a cultura grega e romana viva por quase 1000 anos após a queda do Império Romano no Oeste. Ele preservou esse patrimônio cultural até ser absorvido no Ocidente durante o Renascimento. O Império Bizantino também atuou como um amortecedor entre a Europa Ocidental e os exércitos conquistadores do Islã. Assim, de muitas maneiras, o Império Bizantino isolou a Europa e deu-lhe o tempo necessário para recuperar-se de seu período medieval caótico. Religião. A ortodoxia agora ocupa uma posição central na história e nas sociedades da Grécia, Bulgária, Rússia, Sérvia e outros países. Diplomacia e direito. Depois da queda de Roma, o principal desafio para o Império foi manter um conjunto de relações entre eles e seus vizinhos. Quando essas nações começaram a forjar instituições políticas formais, muitas vezes se modelaram em Constantinopla. A religião. O imperador Juliano procurou usar a religião cristã para unir o mundo oriental e ocidental. Então, assim, procede a construção da Igreja Santa Sofia, onde eram consagrados os imperadores bizantinos. Quando os turcos tomaram Constantinopla em 1453, foram acrescentados os 4 minaretes, que se caracterizaram mesequitas. O cristianismo predominou e se desenvolveu de forma distinta aqui no Oriente. Enquanto cada vez mais dividido, a Igreja e o imperador se reuniram no Oriente. Por isso, o imperador passou a ser considerado como um dos chefes da Igreja. Essa união foi chamada teocracia. A Igreja Oriental utilizava a língua local nos cultos e não admitia as imagens tridimensionais. Já a Igreja Ocidental não reconhecia o imperador como chefe. Empregavam o latim nas suas cerimônias e veneravam as esculturas. Para os bizantinos, as imagens denominadas como ícones deviam ser bidimensionais. Isso levou a várias obras de arte serem perdidas enquanto não houve um acordo. As diferenças culturais entre o oriental e o ocidental e a disputa por poder entre o Papa e o Imperador levaram a uma divisão da Igreja, criando uma cristandade ocidental chefiada pelo Papa, e uma oriental chefiada por um colegiado de bispos e o Imperador. Esse fato recebeu o nome de Crisma do Oriente. A partir de então, a Igreja Oriental passou a ser conhecida como Igreja Católica Ortodoxa. Arte e pintura. Influências da arquitetura bizantina, particularmente em edifícios religiosos, podem ser encontradas em diversas regiões do Egito e da Arábia, a Rússia e a Romênia. A Igreja de Santa Sofia, localizada em Istambul, antiga Constantinopla, é um exemplo da grandiosa arquitetura bizantina. Literatura. Foram os bizantinos que difundiram o cristianismo no Oriente Europeu, a ponto de 2 monges bizantinos, Cirilo e Metódio, terem criado um alfabeto.
baseado no alfabeto grego para converter os povos eslavos. O alfabeto cirílico, como foi batizado, é hoje utilizado em diversos países, como na Rússia e na Ucrânia.